agora explicar sobre tabelas, porque aqui na guia inserir também temos o recurso tabelas. Então observa ali, guia inserir, tabelas, posso escolher o botão tabela. Como sempre ampliando a imagem para a gente entender bem esse recurso. Então foi lá, guia inserir, tabela. Quando tu clica, tu pode, como o próprio nome diz, escolher a quantidade de linhas e colunas para inserir tua tabela. Ó. Tu vai escolhendo a quantidade de linhas e colunas nesse painel e aí tu pode inserir a tua tabela. Vamos fazer isso. Olha lá comigo. Vamos inserir a tabela aqui nessa posição. Cliquei no botão tabela, escolhi a quantidade de linhas e colunas e ele automaticamente inseriu a minha tabela. E abriu também aqui, se tu observar, ferramentas de tabela que antes não estavam aparecendo. Automaticamente, quando o usuário insere uma tabela, o Word exibe ferramentas de tabela tanto que permitem alterar o design da tabela, como sombreamento, a cor, os estilos da tabela, as bordas, como também alterar o layout da tabela, podendo realizar várias operações como excluir, inserir a linha acima, abaixo. Podemos também dividir e mesclar células, dividir a tabela. Podemos também classificar a tabela, converter o texto, converter a tabela em texto, inclusive aplicar fórmulas na tabela. Tudo isso através das ferramentas de tabela que surgem automaticamente quando o usuário insere uma tabela. Então, primeiro vamos trabalhar um pouco com essa tabela e depois usar algumas de suas ferramentas. Então, como eu inseri aqui uma tabela, eu vou digitar alguns valores nessa tabela. Vamos ali ampliar e digitar o valor 23, 10 e 2. E agora eu gostaria de criar uma fórmula aqui nessa célula que fizesse o cálculo da soma 23, 10 mais 2. Posso fazer isso? Posso, porque lá nas ferramentas de tabela existe um recurso que te permite inserir fórmula. Observa comigo na prática então. Aqui nas ferramentas de tabela, nesta guia chamada Layout, eu vou escolher fórmula, escolho uma função, e aí tem várias funções pré-definidas, tem fórmula para fazer a soma, que é a função sum, tem fórmula para fazer a média, que é a função average, então tem várias fórmulas e funções pré-definidas que tu pode aplicar na tua tabela. Eu escolhi aqui, observa comigo, a função sum, que faz a soma, e vou confirmar. E aí automaticamente apareceu 35 aqui embaixo como resultado da soma dessas células. Portanto, tu pode sim, dentro de uma tabela, inserir fórmulas e funções, porque senão fica a falsa ideia de que só mesmo dentro das planilhas é que tu pode inserir fórmulas e funções para fazer cálculos. E não, a gente consegue sim inserir fórmulas e funções dentro de uma tabela, sem obrigatoriamente inserir uma planilha. Agora, se tu quiser inserir uma planilha dentro do documento do Word, tu também pode. Vamos fazer isso observando na prática. Aqui é uma tabela, eu vou selecionar ela, vou deletar. E agora eu vou clicar lá na guia inserir, que tu já conhece, guia inserir. Vou clicar em tabela. Em vez de inserir uma tabela, aqui tu vai observar que tem a opção planilha do Excel. Então, dentro do botão tabela, nós podemos escolher planilha do Excel. E aí tu pode inserir uma planilha do Excel dentro do documento do próprio Word. Vamos fazer isso, inserir uma planilha do Excel dentro do documento do Word para provar de fato que isso é possível. E aí sim tu pode usar todas aquelas fórmulas e funções que existem dentro do Excel nesta planilha que vai ser inserida dentro do documento do Word. Vamos fazer isso na prática então, acompanha comigo. Vamos sempre ampliar para enxergar um pouquinho melhor. Vou escolher aqui planilha do Excel, vou aguardar. E ele acabou de inserir aqui, ó, uma planilha do Excel dentro do documento do próprio Word. Isso prova que numa questão de concurso ele indicar, é possível inserir fórmulas e funções dentro de uma tabela? É. Mas também é possível inserir planilhas dentro do documento do Word. E inserindo uma planilha dentro do documento do Word, aí tu pode usar todas aquelas fórmulas e funções pré-definidas do próprio Excel aqui no documento do Word. Então, tanto inserir tabela, permite o uso de fórmulas, como também quando tu insere uma planilha, também permite o uso de fórmulas e funções